E vamos de hoje de Evangelho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa de oração, nessa casa de amor, nessa casa de muito trabalho voltados ao bem. Com muita gratidão aos amigos trabalhadores da casa, aqueles que estão aqui pela primeira vez, aos que estão virtualmente na internet conosco nesse momento, traduzindo um grande momento de união e, acima de tudo, de um estudo no qual é muito importante a participação de todos, a participação mental, porque quando Jesus nos traz informações importantes naquela época, ele nos traz também para essa época. Quando ele nos conta uma parábola, ou ele nos traz algum ensino, precisamos sempre perceber que, além do texto e o contexto das palavras escritas no grande manual de lembranças que nós temos dos evangelhos sinóticos, temos também o dever de saber aplicar os seus ensinamentos dos nossos dias atuais. Precisamos todos, independente da religião que professamos, independente de qual tipo de credo você fala, eu sou. Então, que seja. Pois os seus ensinamentos não têm religião, não têm tempo, não têm época, têm vida. Vida que brota de dentro para fora. Porque Jesus está sempre em nossos corações e em nossas mentes. Por quê? Esse ensinamento de hoje, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá o item 5, 6 e peguei emprestado o item 7 para concluir o estudo. Vai ser importante, né? E já vai ficar aqui para o próximo colaborador aqui do estudo, ele já vai pegar aqui o bonde andando. E com isso vamos conseguir assim construir um entendimento de uma pequena frase que será: dai a César o que é de César. Uma pequena frase, mas que tem muita coisa envolvida. Imaginem há 2000 anos atrás, Jesus sendo interrogado. E aí nós iremos nos aprofundar nessas questões. Por que deste interrogatório? Por que ele foi arguído sobre essa questão dos impostos? Por que Jesus teve que ser praticamente colocado na parede para que ele se posicionasse em relação a um tema tão complexo e tão difícil? Vejamos, vamos precisar voltar ainda mais no tempo, na época do rei Nabucodonosor. E vamos encontrar essa passagem no livro de Daniel, no capítulo 3. É muito importante, porque toda essa frase colocada por Jesus está vinculado a esse livro. Naquela época, existia um rei que construiu uma grande estátua e colocou em cima de um monte.
E ali ele chamou os seus súditos, os governadores, os prefeitos, os senadores, todos aqueles que trabalhavam nas repartições públicas, para que eles homenageassem aquele ídolo de ouro. E falou para eles: assim que eu tocar a lira, as canções relacionadas a esse objeto, peço que todos se ajoelhem em homenagem ao nosso Deus. Então, quando as liras tocaram, os tambores rufaram e a música tocou, todos mostraram reverência. Porém, 3 não fizeram isso. E esses personagens são muito importantes, que seriam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 não se curvaram diante daquela imagem. O rei falou para que os soldados trouxessem eles à sua frente e pediu para que eles jurassem, para que eles se comprometessem a adorar aquela imagem. E eles falam para o rei que nós seremos mortos, mas nós confiamos em nosso Deus e sabemos que, se Ele tiver que nos livrar da morte, assim será. Então o rei chama os soldados mais fortes que ele tinha, vai amarrá-los e colocá-los numa fornalha. Mas tem um detalhe, né? Ele pediu para aquecer a fornalha mais 7 vezes. E a fornalha muito quente, jogaram eles lá dentro. Estava tão quente que os soldados que os conduziram foram mortos, né, vaporizados pelo calor da fornalha. Quando estavam lá dentro, o rei observou dentro da fornalha e ali haviam, além dos 3, uma 4ª pessoa. E ele observou que esses 3 caminhavam na fornalha como se estivessem caminhando naquelas cachoeiras belíssimas do Sana, em conjunto com um ser. E o rei falou: colocamos mais de um lá dentro? Não colocamos. Quem seria esse que se encontra lá? E então o rei chega à conclusão que seria, além dos 3, um anjo enviado pelo Senhor. E aí nós temos aquela passagem do 4º homem da fornalha. Mas o grande detalhe nessa história toda é que o rei, percebendo o poder de Deus, o rei se rebaixa diante dessa potência divina. E os 3 questionadores da saudação àquele outro ídolo, além de serem poupados da fogueira, né, da fornalha, foram promovidos e ainda ganharam altos cargos a comando desse rei. Observem a provocação direcionada ao mestre. E assim começaremos o nosso primeiro item 5, que fala: tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhes: mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? E eles perguntam a Jesus: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus responde de acordo com o Evangelho segundo Mateus.
Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Observemos que, de acordo com Mateus, haviam dois tipos de partidos que o interrogavam. O primeiro eram os fariseus. O segundo eram os herodianos, que também eram judeus simpatizantes à coletoria dos impostos, né? Eles eram defensores de Herodes, e aí eles, de certa forma, incentivavam essa coleta. Porém, os fariseus são personagens principais. Por quê? Os fariseus, eles remontam a 200 anos antes de Cristo, a sua origem. Digo aqui numa probabilidade e em uma aproximação. Não temos como cravar isso, né? Mas, de acordo com os estudos, né, e com as pesquisas, os fariseus têm mais ou menos esse período de origem. E os fariseus tinham algo muito interessante. Uma delas era a contrariedade em relação à cobrança de impostos ao seu povo. Uma outra questão era a competição com os saduceus, uma outra classe, um outro partido, no qual eles duelavam em relação à doutrina pelo qual eles também estudavam. Mas eles tinham diferenças cruciais. Para os saduceus, só existia a Torá, os 5 livros. Para os fariseus, além da Torá, que são os 5 livros, os outros livros restantes também faziam parte da cultura e da doutrina daquele povo, daquele partido. Fazendo parte da cultura, eles alegavam que, além das tábuas recebidas por Moisés, existia também um ensinamento teórico contido também na sua revelação por parte de Deus. E esses outros livros, Reis, Ezequiel, Daniel, fazem parte para os fariseus desses estudos. Então observem que a malícia envolvida na pergunta. Eles citam o profeta indiretamente Daniel no questionamento, porque os 3 questionaram o rei. Os 3 questionaram as ordens pelo qual eles foram determinados. Questionando, eles tiveram um benefício. Só que Jesus, ele sabia disso. E sabia que os herodianos estando juntos, havia o quê? Ele poderia cair em 2 tipos de contradição. A primeira, dizendo que devemos pagar o imposto, e com isso causando um problema junto aos fariseus, e os fariseus incitando as massas contra Jesus, e os herodianos presentes, que como não vai pagar imposto? Que era o que eles queriam, que Jesus realmente falasse para que ele fosse preso e conduzido para ser ouvido pelos seus agressores. Porém, Jesus, dando essa resposta, nos mostra a sua simplicidade, mas a sua intenção de mostrar para todos aqueles que estavam envolvidos naquele momento, no espaço e no tempo, que além de
pagar os impostos, tinha uma outra condição. Dai de volta aquilo que recebeste. E aí nós temos, além do Evangelho de Mateus, temos também o Evangelho de Lucas, que tem essa passagem, porém no Evangelho de Lucas, temos Evangelho de Marcos e Evangelho de Mateus, com pequenas diferenças entre eles. No Evangelho de Marcos, ele vai falar que pagaremos ou não pagaremos no final. Já no Evangelho de Lucas, tem um pequeno detalhe. Aqui, só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Eita, aqui. No Evangelho de Lucas, ele vai falar que não eram os herodianos, não eram os fariseus, eram espiões. São pequenos detalhes que foram colocados diante de cada evangelista e das mensagens que eles trouxeram. E aí fica na escolha de cada um a maneira pelo qual e o caminho que vocês queiram seguir. Eu seguirei Mateus. Escolhi seguir Mateus e, consequentemente, uma Bíblia que é chamada Bíblia do Novo Mundo. Essa Bíblia ela tem uma tradução interessante porque ela tem uma notinha de rodapé e ela pega a palavra utilizada por Jesus dizendo que não seria dar a César o que é de César. E eles pegam a palavra original do hebraico e colocam lá no Evangelho e traduzindo para o nosso português de hoje, ficaria mais ou menos como dar de volta, devolver. E eu gostei muito, porque praticamente vai fazer muito mais sentido quando nós devolvemos algo daquilo que recebemos. Vocês concordam? Lembrando que todos os ensinamentos de Jesus é sempre contendo a lei de causa e efeito. Os seus ensinamentos sempre nos mostram essa ação e reação, essa causa e o efeito. Com isso, todo o mal que eu causo a alguém, eu poderei recebê-lo de retorno. E todo o bem que eu fizer, retornará para mim. Então, se eu tenho que devolver a César o que é de César, ele vai concluir para a gente, dizendo que, ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, se retiraram. Mas apenas não se retiraram. Foram fazer o seu trabalho, que foi denunciar Jesus, cada um na sua função. Os fariseus, tentando incriminá-lo junto ao povo, colocando o povo contra o mestre, e os herodianos, que foram levar a César que Jesus estava criando uma turba, que Jesus estava criando problema e ele não queria pagar os impostos. Imaginem nós, se nós não pagarmos o nosso IPVA, se nós não pagarmos o nosso IRPF, Imposto de Renda, não vai ser a fornalha, mas vai ser o leão que vai te pegar. Então, hoje, o nosso dever e a nossa obrigação em relação ao pagamento dos impostos, em relação aos governantes, né, a nossa cidade, a nossa sociedade, torna-se para nós uma obrigação. Tanto que, tecnicamente, tudo que nós pagamos deveria ser devolvido para nós, seguindo essa mesma regra, porque o dinheiro é nosso. Só que na época de Jesus, certamente, aquilo que eles investiam,
aquilo que eles pagavam não necessariamente retornava, muito pelo contrário, iria para o bolso dos romanos. Continuar. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito o pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que cada um seja dado o que lhe é devido. E é nesse momento que nós temos uma conexão importante. Sabemos que, de certa forma, Jesus, ele nos canaliza para que possamos fazer essa devolução daquilo que foi dado. Porém, quando naquela época era feito essa devolução, haviam aqueles que eram um outro partido da época, que eram chamados de publicanos. Eles eram odiados pelos fariseus, pelos saduceus, pelas outras classes que ali viviam, porque eles se tornaram homens ricos, e de certa forma Jesus mantinha uma simpatia pelos publicanos. Um grande exemplo dessa simpatia pelos publicanos é um evangelista. Mateus. Mateus era um publicano, um fera da matemática, um craque da física, tanto que ele era muito conceituado, né, em relação àqueles que coordenavam toda aquela coletoria. E Jesus faz aquele convite a Mateus para que ele fizesse parte daquela equipe que seria os grandes divulgadores do cristianismo nascente. Mas ainda mais, Mateus se tornaria um dos discípulos mais importantes nessa divulgação. Tanto que um dos seus evangelhos leva o seu nome. Mas além de Mateus, que era publicano, temos outro personagem também muito importante. Estou dando um tempo para esse personagem chegar na mente de vocês. Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó. De acordo com Amélia Rodrigues, ela nos traz em seu livro Os Caminhos de Jesus, que Jericó era uma cidade linda, com ruas largas, com lindos coqueiros, arbustos, árvores frondosas. Ela nos conta que havia um rio que abastecia a cidade e era canalizado por dentro da cidade, alimentando toda aquela sociedade que existia ali. E ela conta que Jericó era uma cidade muito rica, porque tinha alfândegas, tinha casas de câmbio, tinha um grande comércio, e ali também havia um publicano muito importante, que seria Zaqueu.
Zaqueu, ele se torna um coletor de impostos através de um edital lançado por Herodes, né? Naquela época era como se fosse um concurso público que ele contratava uma determinada função, era coordenar a coleta de impostos durante 5 anos, renováveis por mais 5 anos. Então, Zaqueu, naquela localidade, ele era o responsável por fazer isso, além de ser dono de vários comércios ali. E nos conta ainda Amélia Rodrigues que Zaqueu se considerava um homem justo, porque ele sempre se questionava se ele estava sendo injusto com alguma coisa, se ele havia contratado algo de errado, se ele havia de alguma forma maltratado alguém. E ele vivia com esse questionamento. Porém, vivia ele e a esposa e seus filhos trancados dentro de sua casa. Porque onde ele morava, havia vários fariseus que moravam na localidade. Conta Amélia Rodrigues que o seu maior inimigo não era sequer os fariseus, eram aqueles mesmos fariseus que não haviam ganhado o concurso para poder administrar a coletaria de impostos. Então, esses eram os maiores questionadores em relação a ele. O problema com os fariseus era que os seus filhos eram pequenos, mas não podiam ir para a rua para brincarem com os filhos dos fariseus, porque eles eram maltratados. Conta-nos, Amélia, que quando Zaqueu dava uma moeda para um desabrigado na rua, ele não aceitava e devolvia, porque ele era um publicano. Por vezes ele era humilhado, né, nas ruas. E certa vez ele, retornando para casa, ele escuta alguém falar que naquele dia iria passar um homem que trazia o amor, que trazia a esperança, que trazia a união entre todo o povo, porque todos eram judeus, para que se unificassem como um único povo e conseguissem crescer. Porém, quando Zaqueu descobre que Jesus iria passar, ele tenta, de alguma forma, interceptá-lo no caminho. Só que a multidão era enorme e, de alguma forma, ele tentava ver Jesus. Porém, ele tinha uns detalhes importantes, não? As características que Zaqueu carregava. Eu vi a hora aqui que o relógio ali, acho que não está certo. Ah, está certo. Que ele carregava dificultava com que ele conseguisse vê-lo através da multidão. Conta, né, que ele tinha as pernas curtas, era bem fofinho, tinha a bochecha arredondada, né, então ele não conseguia ficar numa altura considerável. E ele pediu para um senhor que tinha um jumento se ele poderia comprá-lo. E esse senhor, que era um fariseu, certamente negou. Um outro ele procura um rapaz forte, alto, para que ele pudesse subir nele e que ele conseguisse observar o mestre. E esse rapaz fala que ele não iria servir de escada para um publicano. Então ele fica aturdido, perdido, encontra um coqueiro sicômero, né, um sicômero, que era a árvore da época. E ele sobe no sicômero e consegue ver Jesus passar. E eu aqui, eu quis deixar a frase por inteiro, sem colocar minhas palavras, porque a passagem e como Jesus fala com ele é algo assim hipnotizante. Só um minutinho. Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pernoitar em tua casa. E Zaqueu exclama: eu não sou digno, eu não sou digno. E mentalmente ele fica se perguntando se ele teria lesado alguém, se ele tinha trapaceado, se ele havia comprado terras com preço mais barato e revendido mais caro. E ele começa a ficar pensando nisso, e com essas interrogações ele entra na casa e pede para a mulher preparar comida, preparar as coisas, arrumar a casa, chamar as crianças, chamar os seus servos, preparar comida para Jesus. Mas quem lembra que os apóstolos que estavam com ele questionaram o mestre? Eles questionaram Jesus, porque Jesus iria estar e almoçar na casa dos publicanos. Mas guardem isso, porque Jesus ele fecha essa passagem com uma parábola lindíssima. E ele fala para Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituí-lo quadruplicamente. A restituição do quadruplicado já era algo naquela época, tanto entre os romanos quanto os israelitas, os judeus da época, não os israelitas, os judeus da época, como uma punição para aquele que prejudicasse o outro. Então, essa restituição já era algo que estava escrito tanto nas leis dos romanos quanto nas leis farisaicas. Jesus sorriu, um riso leve e bom como um sopro de amor, e disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Mas o que ele havia perdido? Zaqueu. Porque logo depois que Jesus fala isso, ele entra na casa, faz a confraternização entre aqueles que estavam ali presentes. Ele conta, de acordo com Mateus, a parábola do talento, de acordo com Lucas, a parábola das 10 minas. Todas as parábolas são parecidas entre si e conta sempre sobre um rei, um senhor. Conta sempre uma história daquele que cedia algo a alguém. Conta sempre que aquele rei ou aquele senhor, através dos seus servos, definia para eles certa quantidade de bens, e que eles, através daqueles bens, segundo Mateus, talentos, eles deveriam fazer com que aqueles talentos se propagassem, mas nunca acima do seu limite. Observem que na parábola dos talentos, aquele que recebe 5 devolve 10? Não, devolve 5. Aquele que recebe 3, devolve 3. Aquele que recebe 1, devolveu nenhum. Nunca acima, sempre no limite das nossas forças. E aí nós conseguimos conduzir o nosso pensamento através dessa conexão, mostrando que através do trabalho em favor de nós mesmos, nós conseguimos, através da lei de progresso, conduzir o nosso corpo físico, que está relacionado a César, e o nosso espírito, que está relacionado aos dons do Espírito,
o equilíbrio necessário para o nosso crescimento através dessa mesma lei. Lembremos que a parábola, a passagem de devolver a César o que é de César, não é algo restrito nem absoluto. Ela tem várias vertentes e várias nuances. E hoje, em nosso tempo, é o que nós estamos fazendo em relação ao nosso corpo e ao nosso espírito. Lembra que o rei e o servo, ele doa algo. Lembremos que Deus nos deu o quê para a nossa evolução e nosso crescimento? O nosso corpo físico, ligado à matéria, ligado a César. E o que hoje alguns falam? Meu corpo, minhas regras, minhas leis. Muito cuidado. Porque, de acordo com os ensinamentos da doutrina dos espíritos, quando chegar o momento que nos iguala, todos nós precisaremos nos libertar dessa ideia. Que se for o meu corpo, ele me pertence, ele pertenceria ao espírito, correto? Mas de quem é esse corpo? Não pertence a Deus? Não terei que devolvê-lo? E como eu irei devolver esse corpo? Quanto eu já não maltratei? Quanto eu já não castiguei? Quantos outros corpos eu não causei dor? Quantos outros corpos fiz sofrer? Observemos que a linha tênue que se move na linha do tempo e do espaço começa a vibrar na direção do espírito, porque o espírito precisa se libertar. Porque libertação está ligado à salvação. Libertação está ligado à liberdade. Algo que eu posso fazer sem amarras e sem aquela bola de ferro que me prende a essa terra. Por isso eu preciso devolver a César o que é de César. Vendo sempre e observando sobre essa ótica, por muitas das vezes nós necessitamos passar por dores e sofrimentos. Necessitamos, por vezes, passar por uma experiência que é extremamente difícil. Quando aquele que nós amamos, aqueles que vivem ao nosso lado, precisam nos deixar, precisam seguir o seu caminho, precisam se libertar. E nós, ainda, na nossa ignorância, tentamos retê-los aqui conosco. Mesmo carregando os ensinamentos de Jesus em nossas mentes e em nossos corações. Sempre, quando analisamos situações, problemas como esta, que é fazer com que o seu amor retorne à pátria espiritual, e aí nós passamos por uma dificuldade que o nosso coração sente dor, sente saudade, sente aquela vontade de abraçar e sentir a seu lado. Mas lembremos sempre que quando Jesus é preso e ele fala para Pôncio Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se assim fosse,
meus servos resistiriam. Se cremos, se amamos a Jesus, verdadeiramente, precisamos carregar em nossa bagagem o seu verdadeiro ensinamento, que não são só as parábolas, não são apenas a sua passagem, né, a literatura que nós temos de conhecimento que foi deixada e transcrita pelos apóstolos, por aqueles que viveram na época de Jesus e por aqueles também que não viveram na época de Jesus e mesmo assim nem conheceram o Mestre e reproduziram através de palavras. Paulo de Tarso é um grande exemplo, que nos traz uma fé inabalável, um amor insuperável, que hoje nós temos o Espírito da Verdade, temos a terceira revelação, o Espiritismo conosco para nos conduzir o nosso pensamento, para nos mostrar o caminho. Não digo a verdade, porque a verdade é o que vai nos libertar através de nós mesmos, diante dos nossos olhos e com o conteúdo que carregamos. Eu posso interpretar pela doutrina espírita, mas eu, como católico, também posso interpretar os ensinamentos de Jesus, como evangélico, como quem frequenta Umbanda, quem frequenta ou qualquer outra religião, porque os ensinamentos estão ali para todos nós. Mas a grande pergunta é: o que queres que eu faça? Será que Jesus nasceu verdadeiramente em nossos corações? Será que eu ainda estou resistente a isso? Será que eu ainda estou resistindo à mudança? Ou será que eu preciso passar novamente pelo grande moedor de carne, que são os sofrimentos do nosso planeta, pelas dificuldades do nosso dia a dia, para eu aprender? Será que eu vou precisar repetir, como um disco arranhado que se repete a lição a todo momento, até eu conseguir superar e conseguir avançar? Sabemos que é difícil, mas antes que o mundo existisse, Jesus falou: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao Espírito, às coisas de Deus, senão por Ele. Que Jesus nos abençoe a todos, que essa noite bendita seja repleta de muita paz em nossos corações. Queremos agradecer ao nosso irmão pelo ótimo estudo, né? Pelos esclarecimentos. E vou só reforçar que eu esqueci de falar no início, né? Para que a gente atente para o celular, né? Para evitar que ele toque lá na sala de passe, que a gente desligue ou coloque, né? No modo silencioso. E a gente agradece imensamente a oportunidade desse estudo. Quem veio pela primeira vez, não há necessidade de nós levantarmos. A pessoa que vai ficar na porta, ela vai chamando as fileiras e reforçando a ideia, né, do nosso silêncio, de estarmos buscando essa sintonia com essa espiritualidade amiga que está desde cedo preparando todo esse ambiente. Então, que todos nós possamos retornar aos nossos lares, né, mais fortalecidos, em paz. Que Jesus abençoe a todos nós, e o nosso irmão Luiz vai encerrar, né, esse primeiro momento.
amigos espirituais, trabalhadores de Jesus, coadjuvantes do trabalho crescente nessa casa de amor e de paz, que possamos, nesse momento, em conjunto com a espiritualidade que compartilha conosco essa paz, essa harmonia e essa luz que se derrama em cada pessoa aqui presente, dessa luz que recai nesse ambiente, transbordando amor, tranquilidade e paz. Com isso, canalizando o nosso pensamento ao alto, pensando no Mestre de todos nós, naquele que é o amor verdadeiro, que nos acalenta, que nos acolhe, que nos abraça e nos conduz. Luz verdadeira do nosso caminho, paz que se renova a cada dia, farol que conduz homens, luminária que ampara os sofredores, flash que orienta os que estão perdidos. Te pedimos que em nossos corações possa brotar essa semente que se encontra florescendo a cada minuto, sendo abastecida pelos seus ensinamentos e por tudo que tem construído. Que possamos ser gratos, que possamos ser servos humildes, sabendo que seres sustentadores do universo, temos a missão de amparar, de abraçar e sustentar todos aqueles que nos vêm até nós. Sejamos luz, sejamos Jesus.